Cufundinho, um programa de informação, formação e educação cívica sobre direitos e deveres de cidadão. Formação, promoção, defesa do direito de liberdade de homem, missão sem interesse, Liga Guinense de Direitos de Homem. Mão Cufundinho e um bantaba de Liga Guineense de Direitos Humanos. Não mantenhas na para tudo, nossos escutadores, nós irmãos que costumam estar sintonizando nessa hora para ouvir esse programa, que é programa também, Mão Cufundinho, que é um programa de Liga Guinense de Direitos Humanos. Suma com o papel no programa anterior, que passa na quarta-feira, não fala como esse no programa da OS, e na série, essencialmente, aliás, suma um debate, onde é bem ouvir opiniões de jovens sobre o que é pena de morte, que se vantagens e desvantagens. Portanto, não convida para essa conversa da OS, é uma associação que está chamada Agiproj. Portanto, não tem atriz, gente que não tem conversa que jovens, camaradas que não vêm dando, camaradas frescos que não vêm dando, opinião de que eles entendem para a pena de morte, se tem vantagem e se tem também se desvantagem para introduzir na República de Guiné-Bissau. Antes de que lá não passar para a oferta musical, suma aqui de costume, não capaz deixar no ouvintes, no irmãos, sem um bocado de não música. Lei do Sucuri. Direitos maldosos, o Mão Cufundinho. Direitos de liberdade, para manter harmonia com justiça na terra, para paz com sossego. Poder é gobidas de alma, para a melhoria de Guiné Codjuntal. Violência que arremete, tortura que assume amizade, matança só nunca mais, minha irmã. Direito de homem, direito sagrado, direito sagrado. Direito do homem, direito sagrado, direito que de tudo nós, direito que é respeitado e direito principal de entre manga direitos que um ser humano tem, direito à vida e mais importante, pena de morte é um castigo tão cruel que o mundo nunca pode imaginar. País que tem ele, a mim está entendendo como um país tão cruel, uma pena de morte, para a vida que está recuperado, vida que tem preço, vida que pode pagado. Em que fica milhões de barcos de dinheiro, de ouro, de diamante que pode pagar a vida de um ser humano. Assim, não passa Danilson Santos Correia, palavra, e papiano um bocadinho de que ele tem entendido de pena de morte. Danilson, ele que é presidente dessa associação e rodeado de todo esse staff que está aqui. Danilson, não me sou papiano um bocadinho de que é pena de morte. Me se fala assim, muito obrigado por essa oportunidade que esse programa Mão Cufundinho de Liga Guinense de Direitos Humanos dá-nos para não conta qualquer satisfação, qualquer no profundo desagrado perante esse alegar pena de morte. Me se fala em primeiro lugar, pena de morte é um castigo cruel, é um castigo que cada dia existe na humanidade, principalmente na África. Pena de morte é uma coisa que ninguém, aliás, vida é uma coisa que ninguém capou ele, ninguém que tem direito de tirar ele. Por mais que seja crime que cedo, portanto, pena de morte é a solução do problema. Pena de morte, se alguém, por exemplo, é acusado de qualquer acusação, ou bem mata-se uno, e bem passa uns 5 a 10 anos, ou bem se vê como que alguém que era culpado. E qualquer recompensa de que vida que o perdente. Não se vê como e tem manga de coisas que está fabricado, principalmente na África. Alguém pode fabricar qualquer coisa, portanto, imita uma cumplicidade que está sendo verdade, o ser vítima de que pena de morte. Portanto, é uma coisa que é irrecuperável na humanidade. Gostaria de deixar essa intervenção ainda ali, até o momento. E dessa maneira, não passa senhora Madalena, então menina Madalena Rodrigues, mais conhecida para Bebeta também, que é membro dessa associação, que é papiano também, um bocadinho de que está entender de pena de morte. Bebeta. Bem, não falou obrigado por essa oportunidade. Gostava de falar, não começava a falar, não entendo de pena de morte e também. Mas vantagens de pena de morte, não acha como é que tem nenhuma vantagem. Um bias que fala próprio e pena de morte, e que tem vantagem para biar. Ora que alguém é condenado à pena de morte, não quer medir
o quanto que alguém pode fazer antes de morrer. Naquilo que está fala próprio de matar outros guintes e de bullying ainda crimes piores. Para mim, pena de morte não tem nenhuma vantagem. E que passa aqui que Danielson fala, manga de bias, guintes está sofre e está dado a sentença que passar de anos e também me recebido como se dono e que tem culpa daquilo. Essa é uma coisa que é uma desvantagens de pena de morte. E também não pode olhar caso concreto de uma senhora que foi executada há bem pouco tempo. E depois de 14 anos de prisão, ela já era outra alguém. E que aqui mesmo alguém que matava homem com mulher a catanada. E vida para outro alguém novo que pode entrar na sociedade e não tinha manga de desenvolvimento para a sociedade. Então, para mim, pena de morte e que tem nenhuma vantagem. E para introduzir goce na Guiné-Bissau, a minha suma jovem, acha como ainda bem comprometido que nós não pensa para desenvolvimento de nossa terra. Para mim, a pena de morte e que não resolvendo nenhum problema, pensa como a maior coisa que nós devemos fazer para punir guintes que merecem essa pena e dar-lhes uma prisão perpétua, prisão de 15, 20, 10 anos, e lá, com o tempo, é alguém capaz de mudar e tornar outro alguém. Não para, não para. Gosto não passa no microfone a Nelson Moreira, que é estudante de Faculdade de Direito, está no segundo ano, Faculdade de Direito de Guiné-Bissau. Eu penso como alguém com mais ou menos também, e está dentro dos assuntos de leis, que a lei está a falar, que vantagens e desvantagens de mangas de lei que está por naquele mame grande de leis e Constituição da República, que na bem tenta modificar para algumas coisas passa já tempo e que está usado o direito e precisa modificar, aliás, tudo que você tem que vai por etapa e para desenvolvimento. Nelson, o que é o tempo falando sobre pena de morte? Muito obrigado pela oportunidade que o programa Liga Guinense de Direito Homem queria para a Associação aqui próximo aos detalhes. Em primeiro lugar, pena de morte, para mim, maneira que não entender, é um castigo que está dado em contrapartida para quem que tira a vida. Pronto. Mas indo diretamente à pergunta, que se é do vantagem e desvantagem, então começar a falar com vida é um dos direitos mais importantes que o cidadão tem. Isso quer dizer que a pessoa humana tem. Vida, ninguém está dado a ele. Então, o que pode tirar em ele? Pronto. Segundo como a gente está falando com e tem gente que está preparando um crime. Quer dizer, crime voluntário. A gente está preparando, planear e vai praticar. Então, a única coisa que não pode fazer, o preparar, o planear, o vai fazer, então, a única coisa que eu podia fazer, o tem que matar. Mas pronto, a mim como jovem, a mim como cidadão, não estou condena, hora que não falar como e não restabelecer mais pena de morte. Porque, em primeiro lugar, hora que alguém mata, não tem um vazio na sociedade, não perde uma vida. Então, que alguém que mata, não condenado para pena de morte, não matar mais, então não tem dois vazios, não perde duas coisas. Segundo o que não sei como, vida está pagado só que vida, quer dizer, hora que não tem um vazio, e está preenchido só com outro vida. Alguém mata, não matar, mas então não tem dois vazios. Como é que não pode recuperar duas vidas alguma pena? Essa é a primeira coisa que a gente pensa antes de falar de introdução de pena de morte. Pronto, por enquanto não está acabando, mas não está falando com uma pena de morte, põe a forma de olhar e quer dizer restabelecido, quer dizer retornado. Suma que no ouvintes não ouvem as opiniões de jovens que associam num grupo muito grande, uma associação que é chamada Agiprox, que tem implantação na todas as regiões de nossa terra. Não está pensando como entre associações de jovens que tem dentro de Bissau e a associação mais grande para conseguir fazer tudo um trabalho. Mas não é incumbidendo outras associações para não papel, mas também não acabando ali, não volta a passar a palavra à presidente dessa associação para ir papiano de que tem entendido como e de fazido em substituição dessa pena de morte. Quem é responsável por todas essas coisas? Quem é responsável de fazer? Manga de bias, gente está falando como pena de morte de bripudo. Aliás, cada quem tem a sua opinião, cada quem tem o direito de exprimir e tem esse direito de livre expressão. Que quem pensa nessa cabeça e de tirar. E tem aqueles que estão com uma pena de morte de remantado mais. E tem na República de Guiné-Bissau, quer dizer, vou matar, vou matado. E significa tão como, se você queima a casa de alguém, a casa não queimar mesmo, que depois dizem que não queimar também. E significa como, se lanha alguém, não lanhado. Se o mais de alguém que é caro na rua, fatalmente, e porque uma parentada, o mais de alguém que é caro. Não quer saber. Talvez
essas mesmas coisas, porque uma está a matar e porque tudo as coisas que vou fazer mal, uma fazer a mesma coisa. Não está passando nisso uma palavra para papiar um bocadinho de que está pensando isso. Mais um bias, muito obrigado. Me se fala em substituição de pena de morte, a minha opinião muito pessoal, portanto, não está apela para o governo e criar um mecanismo, ou seja, prisão eficaz, de que todo criminoso é julgado e prendido e cumpre-se pena e arrepende. Porque prisão, por ser prisão perpétua, portanto, e está contribuindo mais para o desenvolvimento. Porque se alguém apanha uma prisão perpétua e apanha um trabalho forçado, portanto, que ele é um desenvolvimento, ora que na sala, se é prisão perpétua ou uma prisão de um ano, de qualquer ano, de 10 ou 20 anos, portanto, e não sai com uma outra consciência, e não sai com uma profissão. Foi criado, me se fala com isso, e ele criado um centro de reabilitação de culpados, de criminosos. E foi criado também prisão, de que não é permitido gente que é cadastrado e criminosos, é costume vício, para ir julgado e para uma prisão perpétua. Em substituição desse, gosta para atribuir ao governo responsabilidade, foi criado uma prisão perpétua, porque gosta alguém abolir qualquer crime, passando dias, não olhar na rua. Portanto, é uma coisa chocante, que ela está se ódio e está se revoltas. Que como se, e de como, foi criado as prisões, e criado as prisões para reabilitado caras que era antes, tanto, para fazer Bom, Danilson, e tem manga de gente que está falando como se vou olhar hoje em dia aumento de criminalidade tem ali na República de Guiné-Bissau, essa é a opinião de manga de gente, e para via pena de morte tirado. Ou seja, que pena de morte vigorava na República de Guiné-Bissau, manga de outros estrangeiros não própria, desde no sub-região, é também de Guiné-Bissau, porque está falando como que gente lá só mata que se vira. É comandar tudo que coisas que estou olhando. Portanto, essa pena de morte riba, e porque esses crimes que não olha, que nunca que tem na República de Guiné-Bissau, botem ainda canto hora que vamos ter na rua, a nós não conseguimos desse de nossa juventude, botem ainda hora como isto, vai festa, de que vamos ter, você na hora como isto vai ter casa, ninguém can falar ninguém que faz bem na rua. Portanto, para mim não tem a pena de morte naquela altura. É como andar criminosos que ensinam-lhe. Aliás, outros está falando como, outros de opinião como, próprios guinenses e que criminosos. É bem aprender a criminalidade que estrangeiros que vêm. Portanto, essa pena de morte restabelecida na República de Guiné-Bissau e, portanto, todos esses tipos de massacres que não estou porque esse massacre é para coisas que estou que está dando muita pena de essa terra pequenino que não pode compor com outro tipo de coisa. O que é que o tempo falando sobre isso? Bom, o que é que o tempo falar e de como é capaz que fala que naquela hora, de como o governo deve assumir essa responsabilidade e ele criado esses mecanismos de prisões que existem na Guiné-Bissau. Alguém está prendido hoje, amanhã olhar na rua. Portanto, ele criado, se não nota, nunca, desde que a mim, nunca ouvi falado um prisioneiro político capelé, a não ser esses prisioneiros que serão criminosos. Portanto, tudo alguém que é adversário, e se vê como é adversário político, portanto, e mais tem segurança, mais do que um criminoso. Porque criminoso, se calhar, e que está fazer face, frente, e que está dificultar na que aqui não faz. Portanto, se um político e ter mais proteção, em termos de segurança, de punir, e pena de morte na África, e existe mais para políticos, sempre, e existe fabricações de coisas falsas, que é utilizado contra político. Pena de morte nunca é a solução. Pena de morte, a mim condenar, tanto a mim condenar a pena de morte, para e um ato que é correto perante a humanidade. Ninguém quer dar vida, ninguém quer por tirar ela. Isso é isso. Bom, não passa beber a palavra também. E tem manga de gente também, que de opinião, mais ou menos, de que Danielson fala, que está falando como pena de morte, talvez aqui e puro num país, e mais para políticos. Para ver manga de bias, botou já alguém que não faz face a uma determinada situação dentro de uma terra, e alguém que está olhando às vezes com mau ódio. E que está ouvindo com boa orelha e tem ouvido com mau ódio. Portanto, e por ter tudo uma fabricação de algumas coisas para falar como é alguém e matar tal coisa. Portanto, tal crime que faz ele mata. Até para gente não bem prova, depois de anos, como é alguém e que cúmplice, e que tem nada a ver com coisa, e estou te sendo matado.
é como a nota fala como que pena de morte? Que pena de morte? Vida que está recuperado. Bebeta, que o tempo a comentar acerca disso? Bem, sobre este político, na verdade, na África, onde que tem pena de morte, sempre está notado coisas de género. Havia um político, não podia fazer, por exemplo, a minha política não faz face a um outro a poder, por exemplo, poder arranjar uma maneira de incriminar para poder condenado à pena de morte. E é tudo e uma de formas e de lados negativos de pena de morte. Só para voltar um bocadinho atrás para aqui outro primeiro comentário que dirigido para Danilson sobre hora que num país tem pena de morte e que até tem tanta corrupção. Esse muito esse engano para nos Estados Unidos e tem manga de estados onde é que pena de morte tem nele e que estados mais corruptos onde é que estou olhando mais crimes nele. Então lá só lá não pode olhar como pena de morte que está e que resolve nenhum problema. Para a mim, por exemplo, e depois não pode ter minha quadrilha. Eles também, sabendo como se fim e pena de morte, se apanhado, é na bullying coisas que ninguém gosta, nós não queremos olhar. Para saber como se a mim empanhado, não morre. Então tem que fazer para acompanhar o morrer, né? Mas se nós não pensamos como, ora acompanhar alguém faz pratica um ato de crime, vou punir com prisão 10 anos. Mas que prisão suma de nós? Não. Não fala prisão suma de nós, prisão onde que tem segurança. Esta não tem um bocado traz para atribuir responsabilidades. A minha suma jovem, não delico, mas de tempo, mas delico um ano, gosto de própria, a minha na sentido suma centro de decisão de Guiné-Bissau. Com mais tempo, a nós que não passa a assumir tudo decisão de Guiné-Bissau. Então, se a nós não deixamos pena de morte e restabelecido na Guiné-Bissau, problema é nós que não vem carregar depois. Essa não está na apela também, aqui de direito, como que é preciso para fazer? Em vez de restabelecer pena de morte na Guiné-Bissau, é preciso para não criar prisões adequadas para criminosos e não can bata junta um criminoso que mata pecador e que vai contra não coisa involuntária, é contra bate em outra cabeça, bam se não morre. Não can bata vai juntar com quem que perpetra bruta dele de genocídio e mata 3, 4, 5 alguém não me ou 20, 30 não no mesmo lugar. E depois, não prisão que tem segurança, não deve ter uma prisão adequada para prender 10 anos. Dentro daquela prisão, se dono lá também na prisão e na tem suma aqui falado centro de reabilitação, bem reabilitado. E na volta só um bocado para caso de que a senhora que executado 2 semanas ou 3 semanas atrás, naquela prisão que estava nela, e recebi várias visitas. Até receber, e para ele falando assim palavras como ele não morre, mas se como ainda tem encontro com Jesus não vai receber. E para Bia, gosta se que a senhora que executado e tirado para fora. E nasceram um outro alguém que não serviu para o desenvolvimento desse país. E gente que está falando para introduzir pena de morte, para Bia, na época onde o Guiné tinha pena de morte, andava na rua até canto hora de madrugada, ninguém que está bom. E verdade, para Bia, nós está tudo preocupado com a situação que na gira. Mas não tem que duvidar medrito para o futuro. Para Bia gosta não é perturbado. Nós estamos perturbados. Lá também não rua. Que pode andar de noite para Bia alguém assaltou e deu o cupom na cabeça e matou e sapa o língua, outro deu. Mas as coisas não acontecem. Mas não tem que pensar direito naquela solução que não deve dar. Para pena de morte é a solução. A minha suma tem a família, na verdade, assim, que hora se empanhou, assim que não pode fazer. Mas quem deixa para Ngana bim certa, para o condenado a pena de morte, porque e pude bim acontecer involuntariamente que a minha família tem fazer uma coisa daquilo, para ir condenado a pena de morte. Para mim, pena de morte é que a solução para nada. Bom, e tem gente também que está falando com uma manga de bias. Então, se a mim, se uma bebê não fala assim, goste. A mim, naquele momento que eu sinta alguém chega com o apoio da minha família,
na cabeça e matar. Naquele momento, o que é como pode fazer? Dibre matar ou não dibre matar naquele momento? Bom, indo diretamente à pergunta, pronto, o Sinta na boa casa, como família, a gente chega e dá algo para e matar. Pronto, nós que pode fazer? Primeiro, quando eu estou falando como ninguém pode substituir justiça. Pronto, autoridade tem, a hora que tem uma coisa daquilo, não tem que procurar autoridade. Mas tem momentos que não estou a procurar que é possível procurar autoridade. Suponhamos um caso concreto, Sinta como família, a gente chega e dá algo para. Pronto. Tendo em conta tensões que o cana pode dominar, naturalmente, o tem que tenta torna essa vingança, porque se não naturalmente, nos primeiros tempos, assim que a justiça está a fazer, a hora que alguém está com família, naturalmente, a única forma de dar resposta, que outra família tem que vir para vir dar resposta, pronto, ninguém quer ter o que a autoridade. Ok, isso quer dizer que se alguém matou a família, onde é que o Sinta, naturalmente, tem que tornar vingança, o cana Sinta pela autoridade. Mesmo a autoridade tem ponto, e tem que consentir, pronto, a boa e que culpar, naturalmente, tendo em conta a tensões que subiu, o dá uma resposta. Esse é um caso que está ponderado. Ok, indo diretamente à pergunta que dava da Nilson Kubibeta. A mim, segundo o que está falado, vida é um dos direitos naturais que o Estado deve simplesmente limitar a reconhecer. Porque o Estado que cria, vida ninguém quer criar. Um direito que alguém está parido, alguém está na chiquela. Pronto. Então o Estado simplesmente tem um papel de reconhecer, mais nada. Então, nesse caso, a mim, questão de pena de morte, alguém mata, para matar, a bocado não fala como. A hora que alguém mata e matar, não tem dois vazios. Suponhamos o caso que Bebeta dá, de que senhora nos Estados Unidos. Aí é interrogado na prisão, o que é que ele fala? Ele fala, a única pena que ele pode dar, que olha como é merece, e pede deixar e da vida, pede deixar e pade. Então, para poder preencher que vazio que disse, pronto. Naquele momento, ele está deixando de pena. Então, é muito importante, para não fazer uma análise, uma reflexão profunda, não está chegando a uma conclusão como, hora que mata, o que é de matar. Para ver que, se aquilo não está de crime, não é pagado para crime, só pelo facto de não fazer crime. A única solução é para pagar resposta e para fazer um crime desse. A mim, católica, aquela vantagem, ter estabelecido uma pena de morte, porque é a solução. Solução é essa. O Estado de criar mecanismos, prisões de segurança, porque se não há de muita pena. Ora que alguém mata a família. Segundo o que Danilson fala a bocado, coisa que está constatado ali na guerra, passa 3, 4 meses contra aquele na rua. E muita pena, pronto, e pode obrigar a fazer uma outra coisa. Mas se criar uma prisão perpétua, uma prisão, suponhamos, numa ilha lá, para onde é que tudo criminoso de tipo não é levado, onde é que o cara tem que ir em contato com familiares, bro. Imagina o condenado para 20 anos de prisão, ou fica lá. E coisa mais perigoso, imagina, a mim privado de minha liberdade, nunca pude fazer, o que é que ele deve fazer? Perante 20 anos, então, a mim não sofre, segundo o que está falando, pecadores têm constante transformação. A minha hora que nasce ela com outro tipo de figura. E que a mesma pessoa, e que Nelson que nasce outro Nelson, diferente aqui Nelson, porque lá não ganha uma nova mentalidade. Então, aquilo é que é o problema. A mim toda a solução é essa. O governo deve criar condições, pena de morte e deve substituir por prisão perpétua. Ora, como mata, seja voluntário ou involuntário, pronto. Pronto, para diferenciar dos tipos de crime, então, e anos de prisão. A hora que não olha como alguém mata e que culpar, então ele tem que ter uma pena que não é bem conformar que se. A hora que alguém por um crime faz, então ele tem assim consequências. Então, o governo deve criar uma prisão em condição que não substitui pena de morte, uma prisão perpétua. Onde é que alguém não sei, bom, e como prisão são maquias de braco, e falar sobre centro de reabilitação, mas se não há o fundo, com o centro de reabilitação para ele, alguém está fichado lá 20 anos, imagina um fichado lá com 20 anos, com 12 anos de idade, não sei lá com 30 tal anos. Quem para mim nem mundo? Segundo não encaminha para o segundo milênio. Um milênio de competição, um milênio de luta de classe. Onde é que tem ganho? Só quem que sabe. Imagina não dar a prisão de 20 anos, não sei. Sem provisão. Quem para mim tem mundo? Então o governo tem que pensar sério, né? Para que ir uma prisão perpétua? Onde é que um alguém não sei lá? E está sendo com uma certa provisão que não permite ele viver na sociedade. E é isso que não tem nada para falar. Bom, suma no tempo, parece como não explorar muito bem. Essa opinião de pena de morte, uma coisa muito vasta. No caso, se Danilson tem mais 2 palavras para falar, para não fichar esse no programa. Gostaria de falar assim, como a nós, como sendo jovem, como sendo força de inovação, de mudança política, econômica e social, a nós nunca podemos deixar esse ato despercebido de esses rumores que na cura de torna a pena de morte e para cá tornar. Portanto, eu não gostaria de fazer votos para tudo
jovens sinta e reflete qualquer consequência desse fazer torna pena de morte. A mim está considera tudo qualquer decisão imediata ou urgente, portanto, uma atitude de agentes incompetentes. Porque se alguém chega a gostar de dar uma fotada, a mim que hora, se não tem qualquer material, não usá-lo. Mas se me sinta reflete, olha como é melhor uma justiça para contar, tem que se limitação acaba, de que começa, de que acaba nele. E caso concreto de pena de morte, ora que um Estado tira vida, porque alguém tira vida, que Estado é um Estado criminoso, porque ele pratica um outro crime. Agora, se eu matar alguém, passando quanto ano, bem se vê como aquele que é culpado, será que alguém comanda para executar aquela que não julga, ou que governante que não julga? E quem que tem culpa? Qual que recompensa de que vida que perdido? Quem gostaria de deixar essa intervenção, muito obrigado para esse convite desse programa de Liga de Direitos Humanos. Não obrigado também na vai para Agipros, não obrigado na vai para Bebeta e na vai para Nelson para essa participação como jovens e como camada que não bem substitui outros que estão no momento na trabalho. Eles, na sua opinião, é o Chacumá, resumindo e concluindo, pena de morte que a Bíblia tem. Eles são gente que não bem substitui aqueles que estão gostando e, portanto, hora que é disso, se nascer diante, nascer olho, isso tudo passa e, portanto, eles que não bem pagam. Que é que é de sua opinião, para não concluir, pena de morte que deve pôr mais na Guiné-Bissau. E deve criar prisões e dar prisões perpétuas para toda gente que cobrir crimes máximos. E tem que estar falando de legítima defesa. Aí ensinar nessa porta, exemplo quando dava o tio dessa família que pô. Se tem pouco hora, vou nadar. Vou defender, vou legitimidade, defesa que vou fazer naquele momento. Mas pena de morte é tão cruel para a vida e natural. O parido não quer, ninguém capou ele, que semearam na sua árvore. Ali, não te fica esse no programa de hoje para agradecer a Gipros, Danilson, Bebeta, com Nelson. Não pensa como se a opinião que acaba ali, e não tem mais, pé para pé, porque esse tema ali, pena de morte, um tema muito grande que acabou de esgotar a opinião de tudo que lá de forma. Cada quem tem que querer fazer. Portanto, no programa de hoje, não fica ali, para falar como esse programa é produzido e orientado para da Luz Simbali e assistido tecnicamente para Mama de Jau. Não nos despedir de todos os gente até no próximo programa para acatar também apelo que os jovens e companheiros façam. Boca de ouvir, programa da Liga Guineense de Direitos Humanos, Mão Cufundinho. Mão Cufundinho, um programa de informação